Central multimídia desse carro reúne uma série de funções, aliás, botões que deveriam fazer outras coisas, está tudo na central. Então vamos explicar ela aqui. É uma tela horizontal fixa, ela é bastante grande, e começar explicando esses botões aqui embaixo que são os mais importantes. Então a gente tem aqui o menu Home, aqui para você acessar os aplicativos, aqui você tem configurações do carro, mapa de GPS embarcado. Nesse ponto aqui você tem informações a respeito do computador de bordo do carro, câmera 360 graus. Nesse menu você acessa o sistema de climatização. Como a gente consegue ver aí, você tem todo o controle através de sistema touchscreen, e aqui do lado você tem mais alguns controles. Agora, a parte interessante é que esses controles aqui embaixo, alguns deles podem ser personalizados. Como é que acontece isso? Se você apertar aqui e segurar, ó, vou apertar aqui e segurar para vocês entenderem, tá vendo? Ó? Ele treme algumas dessas funções. Essas funções aqui, elas podem ser substituídas por outras. Imagine que você não quer o mapa de GPS e quer o aplicativo aqui Spotify, tá vendo? Ó? Você pode colocar o atalho do Spotify. Eu prefiro o mapa de GPS do que o Spotify. Aqui do lado você também tem alguns controles. Tá vendo aqui o controle de volume, aqui da veneziana do teto, aqui do ar-condicionado, aqui da renovação. Ah, mas e se eu quiser, por exemplo, um resfriamento rápido? Eu posso vir aqui e adicionar o resfriamento rápido. Então, esses daqui podem ser configurados com esses que estão em cima, e esses três aqui do lado podem ser configurados com essas outras opções aqui. Então você consegue definir aqueles atalhos que você vai utilizar, né? E no caso do de volume, quando você acessa ele, você tem aqui para configurar o volume de mídia, navegação, telefone e até mais configurações relacionadas à parte de som. Mas você tem que vir aqui para conseguir acionar eles, né? Normalmente isso aí num carro é um botão físico rotativo. Como a gente já viu em outras telas de multimídia, aqui também tem aquele atalho rápido que você puxa de cima para baixo. Aqui também são funções bem importantes do veículo. Então, você tem aqui o controle de brilho de tela, você tem um para desligar a tela para quem não quer a tela ligada, você tem a abertura do porta-malas. Esse daqui, para você clicar ele automaticamente ir para a função de ajustar aí os espelhos laterais, integração Android Auto e Apple CarPlay, além de várias outras funções. Dá para editar essa tela? Dá. Se você clicar aqui, ó, você pode tirar algumas dessas funções. Então, por exemplo, você não usa aqui modo acampamento, você pode tirar ela. Outra que você não usa sempre também, o HDC, dá para remover ela daqui. Então, você pode editar algumas dessas funções, mas eu particularmente senti muita falta de uma que não tem aqui, que é para você conseguir desligar o carro, que a gente já viu em vários outros modelos, mas esse não tem essa função. Aqui na parte de cima da tela também você tem alguns atalhos, né? Então alguns, quando você clica neles, eles fazem algumas coisas. Então, por exemplo, aqui ó, o cadeadinho ó, é para trancar e destrancar o carro. Então isso aqui deveria, na minha opinião, ser um botão físico e não esse touch na tela. Aqui você tem o carregador por indução, ó, que você pode desligar ou pode desligar a função. Quando tem um celular carregando aqui, inclusive vou colocar o meu para poder mostrar para vocês aqui o funcionamento. Ó. Deixa eu colocar aqui meu smartphone que é compatível com o sistema por indução. O que ele faz? Ó, peraí, ele deu aqui o sistema de senha de operação, que é justamente para você poder dar partida no carro, né? Que você tem essa função aqui. Então, quando o celular é compatível, o que ele faz? Ele inicia o carregamento, ó, e mostra o celular carregando aqui em cima, tá vendo? Então você tirou o smartphone aqui e ele para de indicar ali que o sistema está carregando. Aqui você também tem a parte de vídeos, mas aqui o carro tem que estar parado para você conseguir acionar estas câmeras que funcionam como uma espécie de dashcam. Então elas gravam imagem, então você pode colocar um pendrive aqui na USB aqui embaixo, e aí você tem as configurações, tá vendo? Ó, não tem disco inserido, eu não coloquei nenhum. Mas eu posso gravar imagens do carro através das câmeras 360 graus, uma dianteira, uma traseira e das laterais, através desse aplicativo embarcado aqui diretamente no carro. Também tenho aqui o botãozinho para você desativar o controle de estabilidade. Normalmente nos outros veículos isso aqui é um botão físico. Temos também um para você ir diretamente nos equipamentos conectados por Bluetooth.
Você vê aqui que eu tenho um aparelho conectado, tem um outro para você conseguir conectar o carro numa rede Wi-Fi, tem esse daqui, caso tenha alguma mensagem de anomalia, ele vai aparecer ali, e esse daqui também que é o serviço de atualização da posição do carro. Aqui nessa tela, a gente também tem a possibilidade de mudar essas configurações. Então, são atalhos rápidos. Aqui para o sistema de computador de bordo. Aqui, por exemplo, você consegue, usando um mapa de GPS embarcado, achar aí pontos de carregamento. Função de áudio. E aqui, novamente, as funções aí do computador de bordo. Podem parecer que elas são iguais, mas aqui no caso eles estão com os atalhos de pressão dos pneus e aqui ele está com a informação de consumo. Mas mesmo nessa tela, se você segurar aqui, ó, você também consegue mudar a posição dessas telas ou até mesmo colocar telas adicionais aqui, ó, com funções que você pode criar aí como atalhos para você ter aí na tela home do veículo. O carro que aparece aqui na home, você consegue girar ele para ter acesso a algumas das funções do carro. Então, por exemplo, aqui, ó, você pode destrancar o porta-malas, tá vendo? O porta-malas não é elétrico, mas você pode fazer o destrancamento. Aqui, o bloqueio dos vidros traseiros. Aqui, para você comandar a veneziana do teto. Nesse daqui, trancar e destrancar o carro. E, por fim, arrumar os espelhos. Então, as funções que você vê nesses pontinhos são funções configuráveis. Vocês estão vendo aqui que eu estou com uma tela de fundo aqui no carro, né? Clicando nesse botão, você pode escolher cenários diferentes. Então, tem esse cenário. Ele leva um tempinho para carregar aí o outro cenário. Tá vendo? São cenários diferentes que você consegue ter aqui no veículo. Outra coisa, que rapidamente você consegue fazer alternância entre a tela de fundo escuro e a tela de fundo claro. E se você quiser, até mesmo dá para deixar o carro que está aqui da cor do seu, ou dar uma olhada como seria aqui as outras opções de cores que existem aqui para o Leapmotor B10. É uma forma de você deixar aqui o ambiente mais personalizado. O menu mais importante da central é esse aqui da engrenagem, onde você consegue acessar todas as informações do carro, pelo menos aquelas muito importantes. Iluminação. Então não temos botão para você ligar farol, lanterna, posição automática. Tudo você vai fazer pela central. Então aqui se você quiser desligar, aqui se você quiser luz de lanterna, aqui se você quiser forçar o farol baixo e aqui o modo automático, que aí ele vai acender e apagar de acordo com a luminosidade. Esse carro tem farol auxiliar dianteiro, é aqui que ativa, tá vendo, ó, pessoal? Nessa função. Também tem luz de neblina traseira. E ajuste de altura do farol, você faz aqui pela tela da multimídia. Ele tem até uma animaçãozinha ali para mostrar a altura que você está utilizando. Você também tem aqui as luzes de leitura que você pode acender aqui por dentro e apagar pela tela da central multimídia, além de outras configurações. Então, tudo aqui relacionado à iluminação. Portas e janelas. Então aqui você também vai ter a parte de trava dos vidros, né? Que você bloqueia os vidros traseiros, desbloqueia. Ajuste do vidro, você pode também fazer aqui pela tela da central, né? Então vamos supor. Só uma coisa curiosa aqui, pessoal, que ó, ele coloca acender como abrir. É meio esquisito isso, né? E aqui, se você quiser, ó, aperta e ele fecha os 4 vidros de uma vez só. E ele ainda tem uma função aqui de ligeiramente abertos. Curioso isso, né? Tá vendo, ó? Ele abre um dedinho aqui o vidro para manter o carro ventilado, mas não necessariamente com o vidro aberto. Clicou aqui de novo, aqui ó, ele fecha os 4 vidros, né? E aqui ele te mostra a situação dos vidros. Então, por exemplo, estou no lado do motorista, se eu abrir aqui o vidro, ó, ele vai mostrar que o vidro do motorista está parcialmente aberto. Então, na verdade, ele reproduz na tela da central multimídia a situação em que o vidro está. Aí você também tem aqui os atalhos, a veneziana do teto solar e o porta-malas. Detalhe, você está vendo aqui, pessoal? Provavelmente a maioria das pessoas procuraria aqui a função de controle dos espelhos. Onde é que está a função de controle dos espelhos? Então,
na minha opinião, está numa posição errada, né? Porque ela está aqui em condução, tá vendo? Espelho retrovisor, configuração dos botões do volante. Na minha opinião, isso tudo devia estar aqui em controles do carro, mas eles resolveram fazer de forma separada. Carregamento. Aqui são funções relacionadas ao carregamento do veículo, onde você consegue estabelecer aqui um limite de carregamento da bateria. Recomendo que você deixe sempre em 100%. Aqui para você poder fazer a liberação do cabo, quando o carro está carregando, aqui você tem uma opção de limitar em apenas 10 amperes, né? Desculpa, 8 amperes quando você está usando uma tomada menos potente para evitar que dê uma sobrecarga, mas aí só funciona quando você está usando o carregador de corrente alternada, não funciona com o carregador de corrente contínua. E aqui o agendamento, além das condições de autonomia, né? Quando ele mostra aqui no painel, olha aqui, pessoal, tá vendo aqui, ó, 225 quilômetros. Aqui ele está calculando pelo ajuste dinâmico do carro. De acordo com o que eu estou conduzindo, ele projeta autonomia. O padrão, aí ele mostra autonomia padrão de fábrica. Eu vou mudar aqui para vocês. Está no padrão, aqui o dinâmico e aqui o padrão. Vocês veem que tem um raiozinho que aparece ali do lado para indicar como é que está a autonomia. Aqui também nós temos função de descarregamento. Você tem aquela opção do acessório V2L, né, que você compra na concessionária, conecta ali na tomada de corrente alternada do carro, no AC do tipo 2, e ele vira uma tomada para você ligar outros equipamentos. Então você tem essa função aqui também. A parte de condução, onde você faz ajustes aqui no modo de aceleração, como vai ser a frenagem, a condução, o ajuste do espelho retrovisor. Ah lá o botão personalizado do volante, tá vendo? Você pode escolher quais são as funções que você vai colocar aqui. Na minha opinião, o mais correto é usar esse espelho no clique único e o clique duplo para visão 360, mas você pode ter outras funções aqui conforme vocês viram. Você também tem aqui, ó, configuração de condução, né, para limitar a velocidade máxima, usar o modo One Pedal, o modo arrasto é aquele esquema que quando você está com o carro engatado, ele anda um pouquinho, como o carro com câmbio automático. Ah, não quero que o carro faça isso, só vim aqui desligar. Você também tem o Auto Hold, controle eletrônico de estabilidade, o HDC e a parada confortável. O sistema ADAS do carro é por aqui que você configura. Então, se você quer o sistema de centralização de faixa, que na verdade aqui não é a centralização, aqui é a permanência. Isso aqui está traduzido errado, né? A centralização você ativa quando você dá 2 toques aqui. Então, se você não quer a permanência de faixa, você desliga e aqui você liga. Segurança ativa, tá vendo? O aviso de colisão frontal, você quer ela mais sensível, menos sensível. Eu sempre uso a alta. Frenagem automática de emergência, aviso de saída de faixa. Se você quer que ele só avise, que ele mantenha ou que ele faça as duas coisas. Sensibilidade, se você quer mais alto ou mais baixo. Algumas pessoas preferem o baixo, porque aí ele atua menos. Som de aviso, vibração do volante. Assistente de permanência de faixa, ali que você consegue ligar, detecção de ponto cego, aviso de abertura de portas, aviso de colisão traseira. Sabendo que você vai configurar toda a parte de assistência à condução por aqui, né? E aqui o assistente de imagem, que ele pode exibir aí câmeras 360 graus em algumas situações, tá vendo? Então quando você move a alavanca, quando você dá seta, quando você está subindo, quando você está saindo com o carro, você pode configurar tudo isso. Aqui é a parte de som, que você tem um botãozinho ali de atalho, mas aqui é a parte mais completa da configuração do sistema de som. A parte de efeito sonoro, como é que você quer o som? Você quer o som hi-fi, que seria o estéreo convencional, um som mais envolvente, um modo teatro e aqui um modo dinâmico, que ele realça um pouco mais os graves na parte traseira do veículo. Você também tem um equalizador gráfico, e olha que legal, né? Equalizador aí de 7 bandas, além de alguns já pré-definidos. Você já pode vir aqui e clicar, bem legal, tem vários carros que só tem grave, médio e agudo. Aquele assistente de voz, que você pode dar comandos por voz, que é a primeira coisa que eu desligo quando eu entro num carro. Display, uma configuração mais completa da parte de display, e aqui são partes relacionadas aí à central multimídia e algumas ligadas até o sistema de configuração do carro, né? Então a gente vê que é uma central bastante completa. Lembrando, né? Tudo que você tiver que configurar do carro vai ser aqui nesse menu de engrenagem.
Uma coisa que me chamou a atenção é o fato desse carro ter mapa de GPS embarcado diretamente na tela da central multimídia, né? Então, esse mapa de GPS, ele é interessante, primeiro porque ele tem indicação de trânsito em tempo real. Então, quando você dá aqui um zoom in, zoom out, dependendo da região que você tá, ele vai marcar aqui, ó, tá vendo, ó? Em verde, olha só, ele carrega e mostra quando tem trânsito. Se a barra estiver verde, é que não tem trânsito. Deixa eu ver se eu consigo achar um pouquinho de trânsito aqui na região de São Paulo, e já achamos. Olha aí, ó, tá vendo? Quando a gente pega aqui a marginal do Tietê, olha aí a bagunça que tá lá na marginal do Tietê, né? Um vermelho bem escuro, vermelho, amarelo. Quando a gente pega aqui a marginal Pinheiros, tá bastante amarelo, então ele vai ter a indicação de trânsito em tempo real. Também ele tem indicação de semáforo, olha que legal, dependendo do lugar onde você está, não são todos os semáforos, ele faz uma indicação do tempo que falta para o semáforo abrir. Por aqui você também consegue pesquisar estações de carregamento. Tem todas as estações? Definitivamente não, mas tem bastante estação. Então, por exemplo, essa estação realmente ela existe, essas aqui que ele está mostrando também existe, mas tem muito mais estação do que essas que eles estão mostrando aqui, né? Então eles têm aí uma base de estação, mas não é aquela base mais completa, tipo um PlugShare. E aqui no menu de configurações, você tem até a possibilidade de baixar alguns mapas, tá vendo aqui, ó? Você tem mapas de países e até de estado, tá vendo, ó? Eu, por exemplo, aqui não tenho esses mapas baixados, por quê? Porque no estado de São Paulo não tem necessidade de baixar os outros mapas, então eu baixei aqui somente o estado de São Paulo. Agora, por que esse mapa aqui é tão bom? Porque ele é da TomTom, como a gente sabe, aí é uma das empresas que tem um dos melhores serviços de mapeamento. Ele funciona muito bem, eu diria que até em algumas situações acaba substituindo bem tanto o Waze como o Maps. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.